Você sabia que nem todos os nossos fios de cabelo se encontram na mesma fase? Alguns fios podem estar crescendo, outros em repouso, alguns podem estar sendo eliminados. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo no couro cabeludo. Por isso que entender o ciclo capilar é fundamental para compreender as alopécias e quedas de cabelo. Então vamos falar um pouquinho sobre o processo do ciclo capilar. Ele se divide em três fases clássicas, que é a fase anágena, catágena e telógena. Tem também a fase exógena e quenógena, que elas complementam o entendimento do processo e a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. Primeiro a gente começa com a fase anágena, que é a fase de crescimento. É a fase que todo mundo quer que seus fios se encontrem para sempre. É a fase de crescimento ativo do fio. Nesse processo, a grande atividade das células da matriz do folículo. Ali é onde o pelinho nasce, sabe aquele bulbo branquinho? Ele está conectado com vasos sanguíneos, então isso ajuda o processo mitótico para a formação da haste, que é o fio de cabelo. Esse processo ele dura geralmente cerca de 2 a 6 anos e isso é determinado pela genética, tá bom? Cerca de 80 a 90% dos fios se encontram normalmente nessa fase, ou seja, 90% dos nossos fios de cabelo do couro cabeludo, eles vão estar na fase anágena, é o que a gente espera de normal. Um ponto importante é que o comprimento máximo do cabelo, fio de cabelo, depende muito do tempo de duração da fase anágena. Igual eu disse, ela é determinada geneticamente. Então, quanto maior a sua fase anágena, maior o potencial do seu cabelo crescer. Por isso que tem pessoas que têm cabelos extremamente grandes no quadril e tem pessoas que o cabelo, quando começa a descer um pouco do ombro, já não tem aquele crescimento tão grande. Por quê? Porque foi determinado geneticamente, tá? Já a segunda fase do ciclo capilar é a fase catágena. Ela é uma fase mais curta de regressão do folículo. Ela dura cerca aí de 1 a 3 meses, tá? Mas o basal mesmo são de 30 dias. Nessa fase já não tem aquela proliferação celular. O folículo ele sofre uma involução. Então ele começa a se desprender ali da papila dérmica, onde ele está em contato com as veias, as artérias, né, que levam suporte de oxigênio e nutrientes, e ele começa a involuir, certo? Ele entra num modo de repouso. A terceira fase é a fase telógena. O folículo ali na catágena, ele estava começando a evoluir, a entrar em um processo de repouso. Na telógena, ele consegue se desprender totalmente ali da papila dérmica e, de fato, entra no processo de repouso que dura de 2 a 3 meses. O fio, ele permanece no folículo, mas ele já não tem mais processo ativo de crescimento, tá? Um ponto importante é saber que aproximadamente 10 a 15% dos nossos fios do couro cabeludo se encontram nessa fase. Então, assim, a fase telógena não significa necessariamente a queda. Ela é uma fase de repouso, porém ela antecipa a queda. Porque às vezes o paciente chega hoje com uma queixa de queda iniciada há 1 mês. Então aquele cabelo que já entrou em fase telógena há 3 meses atrás, ele vai cair, porque ele já se desprendeu. Algum evento pode fazer com que muitos folículos eles entrem prematuramente nessa fase telógena, como doenças infecciosas, cirurgia, parto, perda de peso, deficiência nutricional, alterações hormonais também fazem com que o cabelo entre mais precocemente na fase telógena, que é a fase de queda. Estresse fisiológico importante, medicamentos, tudo isso muitas vezes fazem com que esse processo de queda seja mais acelerado e apareça aí depois de semanas ou meses depois do gatilho. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a fase exógena, né? Ela não está classicamente ainda colocada em muitas literaturas do ciclo capilar, mas é importante a gente entender que ela existe. E essa fase é quando ocorre a liberação do fio. O cabelo nessa fase ele literalmente se desprende do folículo. É a fase de queda. A fase telógena ela antecipa a queda. Na fase telógena esse folículo já se desprendeu dos vasos sanguíneos, ele está em processo de repouso absoluto, mas ele ainda não caiu. E na fase exógena ele é liberado do folículo piloso, é a queda ativa. A fase quenógena é a fase que esse folículo vai estar vazio. Então vamos lá. Esse fio ele entrou em um processo de desprendimento, de adormecimento, depois ele caiu e aí esse folículo ficou vazio.
até o início de uma nova fase anágena, a gente chama de fase quenógena. A importância dessa fase é que quanto maior o período da fase quenógena, maior pode ser a percepção de rarefação capilar, ou seja, maior percepção de que o cabelinho está raso, porque se demora muito tempo para vir um novo fio, você vai ficar com o folículo vazio, então você vai ter perda de densidade capilar. É muito importante isso em várias alopécias, tá, gente? Porque a gente tenta acelerar esse processo, expulsar os telógenos que já estão sem vida e fazer com que venha um novo fio o mais rápido possível para que a pessoa não tenha essa sensação, sabe, que o cabelo tá ralo. Porque é isso que é desesperador, além da queda. Lembrando que todos esses ciclos estão acontecendo de forma simultânea no couro cabeludo. Então a gente tem fios em anágena, catágena, telógena, exógena, quenógena, tudo ao mesmo tempo, tá rolando tudo ao mesmo tempo. Só que é importante às vezes a gente classificar a porcentagem. Tá? A gente espera que o ideal seja 90% em fase anágena, os outros 10% restantes em fase telógena e também contando com a catágena. A gente espera que esse período quenógeno seja o mais breve possível, né, para que venha um novo fio de crescimento. Então, por isso que é importante a avaliação clínica. Tá? Não é só achismo, né? Tudo tem a ciência por trás. Então, resumidamente, a fase anágena é a fase de crescimento. A catágena é a fase de regressão. A telógena é a fase de repouso. A exógena é a liberação do fio, é a queda ativa do fio. A quenógena é o intervalo sem haste visível, ou seja, é quando o folículo está vazio, esperando um novo fio de cabelo crescer, iniciar assim uma nova fase de crescimento, que é uma nova fase anágena, tá? Entender o ciclo capilar, a base, como ele funciona, é de extrema importância, tá, gente? Porque às vezes você procura um tratamento para uma alopécia e aí a pessoa vem, ai, minha queda está há tanto tempo, iniciou há uma semana ou há 3 meses, 4 meses. A gente entendendo como funciona esse processo, a gente pode alinhar expectativas tanto do resultado que a gente quer desse tratamento, quanto o que o paciente espera, porque não tem como eu prometer a ele colar um fio que já está em fase telógena, colar de novo esse fio no folículo piloso. Por isso que é importante a gente entender os passos desses processos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei resumir de uma forma bem direta, né, bem fácil, porque se a gente for destrinhar detalhes por detalhes, a gente fica muito mais. Mas é importante vocês saberem o básico até para a proteção de vocês, para vocês terem um entendimento, saber o que esperar de um resultado de um tratamento, tá bom?